As imagens que obtivemos revelam o caos no aeroporto internacional de Dubai. Pessoas correndo em pânico, entre elas pelo menos 4 funcionários e vários passageiros desesperados. Hoje, você e eu vamos investigar como uma cidade erguida sob a promessa de segurança absoluta mergulhou no silêncio absoluto. No início de 2026, uma escalada militar na região chocou a aviação global, paralisando as operações da Emirates e do próprio aeroporto. Semanas depois, hotéis de luxo despencaram de 80% de ocupação para corredores vazios. Carros esportivos foram abandonados nos estacionamentos. Investidores e multinacionais agora reavaliam em segredo se o hub financeiro ainda é seguro a longo prazo. Da aviação ao setor imobiliário, nossa investigação mostra que todas as engrenagens começaram a quebrar. Mas o que realmente aconteceu por trás dos panos e o que as provas revelam? Vamos analisar os fatos sobre o dia em que Dubai silenciou. Aquele aeroporto não foi projetado apenas para transportar pessoas. Ele foi feito para impor respeito. Cada terminal brilhante e cada pista eram declarações de que o dinheiro e a ambição global convergiam para aquele ponto no deserto. Por décadas, essa narrativa parecia inquestionável. Afinal, 95,2 milhões de passageiros cruzaram seus portões somente em 2025, consolidando o local como o aeroporto internacional mais movimentado de todo o planeta. Aquele número monumental de passageiros foi divulgado com um orgulho que governantes costumam reservar para grandes vitórias militares. No sul desértico da cidade, o megaprojeto do aeroporto Al Maktoum já estava ganhando forma. Um gigante planejado para receber 260 milhões de viajantes por ano e substituir completamente o aeroporto atual. Até 2032, Dubai pretendia construir o amanhã enquanto o resto do mundo mal conseguia lidar com o presente. Mas no dia 28 de fevereiro de 2026, o destino cobrou seu preço. Não houve aviso prévio nem sinais graduais ao longo dos meses. Foi um choque súbito. Os voos para Dubai foram suspensos por tempo indeterminado. Mísseis balísticos e drones iranianos atingiram áreas civis em todos os Emirados Árabes Unidos. Descobrimos que os destroços das interceptações caíram diretamente nas ruas de Dubai, gravados por moradores de suas torres residenciais e transmitidos ao mundo em tempo real. A reação foi imediata. Os aeroportos de Dubai paralisaram tudo. O Aeroporto Internacional de Dubai e o Al Maktoum apagaram suas luzes ao mesmo tempo. A Emirates, a companhia aérea que carrega o próprio nome da cidade e representa o ativo comercial mais valioso do país, foi obrigada a manter toda a sua frota em solo. Em questão de instantes, o coração que conectava a aviação global simplesmente parou de bater. A reação das companhias aéreas globais que usavam Dubai como pilar estratégico foi rápida, implacável e devastadora. Nossos documentos revelam que a British Airways cancelou voos até 31 de maio e a Virgin Atlantic suspendeu seus serviços pelo resto do inverno. A KLM cancelou rotas até 17 de maio, enquanto a Cathay Pacific redirecionou seus passageiros para capitais europeias como Londres, Paris e Zurique. Air France cancelou até 31 de março e a Air Canada até 28 de março. Lufthansa e Singapore Airlines também suspenderam suas operações até o meio de março. A lógica por trás dessas decisões drásticas era idêntica em todas as salas de reuniões do mundo. Apuramos que o seguro contra riscos de guerra disparou a níveis tão alarmantes que voar para Dubai tornou-se comercialmente inviável. Mais de 30 mil voos de e para o Oriente Médio foram sumariamente cancelados nas semanas seguintes, deixando mais de 1 milhão de viajantes desamparados. Se você e eu olharmos os fatos, a crise parecia se agravar a cada dia. Em 16 de março, um drone atingiu o aeroporto internacional de Dubai pela terceira vez desde o início dos ataques. Cada nova investida empurrava as datas de retorno para um horizonte distante. O que era anunciado como suspensão temporária começava a parecer um adeus definitivo para quem estava preso nos terminais. Os poucos passageiros que ainda circulavam pelos saguões vazios de Dubai não eram o público-alvo que a cidade passou 30 anos tentando atrair. Não eram milionários com malas cheias de dinheiro, nem influenciadores de férias. Eram refugiados econômicos tentando escapar. Mas a prova física mais perturbadora desse êxodo estava no estacionamento de longa permanência. Fileiras e fileiras de carros esportivos de luxo, cobertos pela areia do deserto. Descobrimos que mais de 2.000 superesportivos, incluindo Ferraris e Bentleys, foram deixados com as chaves na ignição por donos que priorizaram uma passagem de ida a qualquer bem material.
Não era uma correção de mercado, era o pânico puro. O megaprojeto do aeroporto Al Maktoum, o maior monumento à fé inabalável que Dubai tinha em si mesma, teve suas obras paralisadas por tempo indeterminado. Aquele imenso canteiro de obras que deveria se tornar a maior declaração de poder econômico da atualidade, agora não passa de um amontoado de guindastes e concreto sobre o sol do deserto, sem qualquer previsão de retomada. As pistas do aeroporto mais movimentado do mundo calaram-se por completo. E esse silêncio fúnebre, a ausência total daquele barulho de turbinas que definiu a região por 3 décadas, marcou a queda da primeira grande ilusão de progresso intocável. E como nossa apuração revela, essa seria apenas a primeira queda. Se os aeroportos revelavam a primeira parte do colapso, a hotelaria trazia um diagnóstico ainda mais devastador. O impacto nos hotéis não é medido apenas por painéis de voos ou cálculos de seguros de guerra. Ele é visto nas velas que queimam solitárias sobre mesas vazias. Restaurantes impecavelmente montados, cardápios prontos, garçons apostados em seus postos, mas nem um único cliente cruza a porta de entrada. É um silêncio sufocante de prédios monumentais feitos para transbordar de vida, mas que ficaram desertos. Apenas 6 semanas antes do conflito, o setor de luxo registrava 82% de ocupação, um índice fenomenal que atraía cada vez mais investimentos estrangeiros. Se você e eu voltarmos a 2025, os beach clubs da orla de Jumeirah recusavam reservas por excesso de demanda. Os bistrôs do centro financeiro tinham listas de espera de semanas. Os saguões do centro pulsavam com o barulho de hóspedes ricos, satisfeitos em gastar pequenas fortunas pela exclusividade. Mas no dia 28 de fevereiro, a realidade bateu à porta. Na semana de 14 de março, apenas 6 semanas após o primeiro míssil, a taxa de ocupação dos hotéis 5 estrelas desabou para míseros 22,8%. Esse foi o pior índice registrado pelo turismo local desde abril de 2020, o auge da crise sanitária mundial. Prédios que recusavam hóspedes em janeiro amargavam 90% de quartos vazios em março. Nossos relatórios baseados nos dados da Moody's Analytics apontavam cenários ainda piores. A ocupação poderia desabar para quase 10% no segundo trimestre de 2026. Em uma metrópole onde uma diária padrão custa mais do que a maioria dos trabalhadores globais ganha em um mês inteiro, a matemática financeira deixa de ser um mero desafio de mercado e se torna uma luta pela sobrevivência. Manter um arranha-céu de 100 andares funcionando sob o calor de 40 graus do deserto, mesmo sem nenhum hóspede, para pagar a conta de luz, é uma tarefa inviável. A manutenção estrutural não pode parar apenas porque as suítes estão vazias. A carne de wagyu ainda precisa ser importada do Japão, e as trufas frescas continuam vindo da França. Toda a infraestrutura colossal desses hotéis nunca foi pensada para operar no vazio. Agora, os proprietários enfrentam custos operacionais integrais com faturamento praticamente nulo, sem qualquer data de melhora no horizonte. O Jumeirah Marsa Al Arab, uma das aberturas mais aguardadas do mercado imobiliário de luxo na história recente da cidade, teve o azar histórico de inaugurar exatamente nesse momento crítico. Um palácio feito para ostentar riqueza que abriu as portas para o absoluto silêncio. Se você e eu perguntarmos às pessoas sobre o Oriente Médio, a resposta quase sempre envolve o turismo de luxo em Dubai. Mas os dados confidenciais que obtivemos da AirDNA mostram uma realidade assustadora. Mais de 226.500 reservas de curto prazo foram canceladas nos Emirados Árabes Unidos em apenas um mês. O crucial setor de eventos corporativos e conferências internacionais, que garantia faturamento constante fora de temporada, colapsou por completo. Essas convenções migraram para capitais seguras como Amman e Cairo, cidades que não tinham estilhaços de mísseis balísticos caindo em suas avenidas. Buffets de alta gastronomia relatam cancelamentos de 75%. Os clubes de praia que antes viviam lotados, agora recebiam o sol da tarde com fileiras de espreguiçadeiras vazias e funcionários sem ter o que servir. Em maio de 2026, o governo tentou reagir anunciando um pacote de estímulo ao turismo de 400 milhões de dólares. Isenções de taxas, redução de impostos municipais e alívio regulatório. Uma intervenção pesada, mas analistas financeiros sabiam de seus limites. Reduzir custos fixos ajuda, mas não resolve quando o problema real é a falta de clientes. Se você e eu olharmos de perto, fica claro que quando a engrenagem principal da receita simplesmente para, nenhum desconto fiscal consegue cobrir esse abismo. O que os hotéis de Dubai precisavam não era de uma boia de salvação financeira. Eles precisavam que o mundo voltasse a acreditar que era seguro viajar para lá.
Mas o mundo seguia seu próprio ritmo, algo que governo nenhum consegue ditar com pacotes de ajuda. Começava ali o êxodo silencioso. Há um sinal que revela a real situação de uma cidade muito melhor do que qualquer taxa de ocupação. Não é o que os prédios mostram, mas o que as pessoas fazem. E o que muitos decidiram fazer no início de 2026 foi ir embora, de fininho, sem alarde, de um jeito que as autoridades locais queriam esconder a todo custo. Mas essa debandada de profissionais estrangeiros não foi um estouro de manada desesperado. O pânico é escandaloso, gera barulho e reações imediatas. O que vimos no começo de 2026 foi muito mais cirúrgico, uma reavaliação fria feita por quem comandava escritórios de advocacia, bancos, imobiliárias e redes de logística que faziam a engrenagem girar. Essa elite profissional migrou para Dubai porque a conta do risco fazia todo sentido. Eles estruturaram suas vidas sob a premissa de que ali era um porto seguro, neutro e livre de conflitos, perfeito para acumular e proteger fortunas sem as dores de cabeça de outras regiões do planeta. Só que essa promessa de estabilidade absoluta acabou de ser duramente testada diante dos olhos de todos. As consequências atingiram todas as camadas da sociedade local. Famílias com filhos na escola começaram a traçar planos de fuga, migrando temporariamente para a Europa, Singapura ou Hong Kong, lugares que não tinham destroços de mísseis caindo em bairros residenciais. Grandes investidores e seus gestores financeiros reavaliaram discretamente seus ativos em Dubai. Mesmo com a defesa aérea interceptando a maioria dos ataques, os alertas de emergência nos celulares, as fumaças pretas subindo perto dos prédios de luxo e a interdição de áreas públicas destruíram a imagem de segurança que a publicidade do governo levou anos para construir. A sensação de instabilidade pairava no ar, e para uma cidade cujo modelo econômico depende de vender a imagem de segurança absoluta, isso é uma ameaça de morte ao negócio. Se você e eu olharmos os relatórios de março e abril de 2026, o cenário é assustador. Houve uma debandada de vistos cancelados. Diretores de finanças e advogados renomados arrumaram as malas. Cerca de 40 mil profissionais de gerência, a verdadeira força motriz que faz a metrópole funcionar, simplesmente decidiram abandonar seus cargos. Esses profissionais levaram consigo todo o seu conhecimento e, mais importante, o seu poder de consumo. Pararam de frequentar os restaurantes caros 3 vezes por semana, deixaram de pagar as mensalidades escolares exorbitantes, entregaram as chaves dos apartamentos de luxo e cancelaram os aluguéis de carros esportivos. Toda essa movimentação financeira do dia a dia, que não aparece nos relatórios do Fundo Soberano, mas que sustenta a economia real, simplesmente secou. O impacto não virou manchete imediata nos jornais, mas era visível no asfalto. O centro de Dubai, projetado para nunca parecer vazio, começou a mostrar suas cicatrizes de um jeito nunca antes visto. As ruas ao redor do imponente Burj Khalifa, normalmente um formigueiro humano de turistas, ganharam um tom fantasmagórico. As vitrines continuavam acesas e as fontes dançavam no horário combinado, mas a densidade de pessoas que dá vida a um distrito de luxo estava minguando. Até na famosa rodovia Sheikh Zayed, o emblemático corredor de arranha-céus audaciosos, com sua famosa ponte de 300 metros de pista única para acesso ao Mall of the Emirates, a energia frenética sumiu. O que antes parecia um símbolo de progresso, agora parecia apenas um monumento vazio de concreto e vidro. A imponência física de uma cidade que apostou tudo no próprio futuro começou a parecer um cenário de teatro abandonado após o espetáculo. Toda a estrutura monumental continuava ali, intacta, mas a plateia já caminhava apressada em direção à saída. O mercado imobiliário, a joia da coroa da propaganda de Dubai e motor de uma valorização de 5 anos que inflou os preços dos imóveis em mais de 70% desde 2020, começou a rachar. Pela primeira vez desde a pandemia, os preços despencaram, revelando uma fragilidade para a qual a máquina de marketing do governo nunca se preparou. Com isso, os compradores estrangeiros decidiram recuar. Investidores internacionais que compraram imóveis na planta baseados em maquetes virtuais e na promessa de valorização infinita começaram a se perguntar o que a palavra crescimento realmente significava. Incorporadoras locais, atoladas em dívidas feitas sob a aposta de lucros futuros, tiveram que encarar reuniões tensas com gerentes de bancos. Tentando conter a queda livre, em maio de 2026, o Departamento de Terras de Dubai retirou a exigência de valor mínimo de 750 mil dirhams para o visto de investidor de 2 anos, uma tentativa desesperada de atrair compradores de menor poder aquisitivo no exato momento em que a elite fugia. Para analistas de mercado, a medida do governo foi vista pelo que realmente era, um sinal claro de pânico econômico.
Afinal, quando uma cidade que passou 10 anos jurando que seus imóveis só valorizam decide flexibilizar as regras de entrada, a mensagem que fica é óbvia. Além disso, veio à tona o calcanhar de Aquiles do modelo local. O fato de que de 85% a 90% dos moradores de Dubai são estrangeiros, cuja permanência depende puramente de a conta fechar no fim do mês. Se você e eu analisarmos este momento de ruptura, chegamos à verdadeira armadilha de saída da cidade, onde esta investigação revela algo sombrio que ninguém previu. Enquanto a imprensa internacional focava nos hotéis vazios e no silêncio ensurdecedor das ruas, uma crise muito mais silenciosa e perversa corria por trás dos panos. Ela envolvia pessoas com fortunas gigantescas que descobriram da pior forma possível que a cidade onde depositaram seu dinheiro e suas vidas havia se tornado uma prisão de ouro difícil de escapar. Dubai passou décadas vendendo seu sistema jurídico como limpo, eficiente e previsível. A promessa era de proteção total ao patrimônio, sem a burocracia sufocante do Ocidente. Durante os anos dourados de crescimento exponencial, essa narrativa funcionou muito bem e convenceu milhares de milionários. As leis dos Emirados Árabes Unidos de fato cumpriram o prometido e facilitaram o enriquecimento de forma quase mágica. Mas o que as campanhas publicitárias omitiam era como essa engrenagem jurídica funcionaria caso as coisas dessem errado. Por lá, emitir um cheque sem fundos não é um mero problema comercial, é crime de cadeia. Deixar de pagar um empréstimo bancário não dá início a uma negociação amigável, mas pode gerar um mandado de prisão imediato e a proibição expressa de sair do país. Sem apelações demoradas ou audiências burocráticas típicas de tribunais ocidentais, a punição vem de forma implacável e rápida, desenhada para proteger o credor custe o que custar. Durante 15 anos de um mercado em alta, essa realidade permaneceu oculta. Essa mão de ferro do sistema era invisível quando tudo ia bem. Afinal, ninguém lê as letras miúdas do contrato enquanto os lucros estão batendo recordes. Mas tudo mudou no início de 2026, quando as taxas de ocupação hoteleira despencaram de 80% para míseros 10% em apenas 6 semanas. Com o mercado imobiliário congelado e as receitas desaparecendo, o abismo entre o que se devia e o que se tinha em caixa cresceu rápido demais. Se você e eu investigarmos as histórias desses empresários que construíram fortunas legítimas ao longo de 10 anos, veremos que muitos se viram presos sem conseguir liquidar seus bens a tempo. Nossa investigação revela um cenário sombrio nos bastidores do luxo. Incorporadores que se comprometeram com projetos na planta baseados em uma fila de compradores que sumiu do dia para a noite. Viram-se presos a dívidas astronômicas sem qualquer saída. O sistema legal, que antes parecia um aliado, agora aguardava de forma implacável, rápida e totalmente indiferente ao colapso. Carros esportivos abandonados nos estacionamentos dos aeroportos contam essa história melhor do que qualquer relatório financeiro. Uma Ferrari com a chave na ignição, um Bentley Continental acumulando a poeira do deserto nas vagas de longa permanência. Não foi descuido, foi um cálculo preciso de quem percebeu que um carro de $200 mil valia menos do que uma passagem de ida para escapar de uma proibição de viajar. Quando o profissional que construiu 15 anos de carreira em uma metrópole estrangeira decide que o caminho mais seguro é largar tudo para trás, inclusive seu carro, não estamos falando de veículos abandonados. Estamos falando de um sistema jurídico que deixou de proteger e passou a encurralar. Os ultra-ricos e empresários digitais que se mudaram para lá em busca de residência fiscal descobriram que os Emirados Árabes Unidos têm acordos de bitributação com 137 países. Eles se viram presos em uma armadilha sem saída fácil. Permanecer significava ver o risco sistêmico devorar suas fortunas, enquanto fugir poderia reativar obrigações fiscais pesadas nos países de origem, aqueles mesmos que gastaram milhões para evitar. Não existia uma resposta simples ou confortável para nenhum dos lados. Os consultores financeiros e especialistas em reestruturação que fizeram fortuna promovendo a imagem de Dubai livre de burocracia repetiam a mesma frase cruel nas reuniões confidenciais daquelas semanas. Não há saída limpa, apenas uma fuga controlada. Mas há um lado dessa investigação que o mundo ignora, a parte mais dolorosa e humana de todas. Longe dos cartões postais, nos alojamentos operários de Al Quoz e Sonapur, distritos industriais que nenhum turista jamais viu ou verá em maquetes luxuosas, a força de trabalho imigrante que ergueu essa cidade estava absorvendo o impacto do colapso de uma forma muito mais devastadora do que qualquer perda em carteiras de investimentos de luxo. Quase 90% da força de trabalho real dos Emirados Árabes Unidos é composta por imigrantes que ganham entre $300 e $500 por mês. Sob o rígido sistema de patrocínio conhecido como kafala, o visto deles é totalmente vinculado ao patrão.
Se a construtora quebra porque os incorporadores pararam de pagar, esses homens não ficam apenas desempregados, eles ficam abandonados à própria sorte, sem visto legal, sem receber salários atrasados e sem poder ir embora devido a entraves burocráticos. Relatórios de organizações humanitárias mostram que nesses alojamentos, a comida e o saneamento básico viraram luxo diário, obrigando trabalhadores sob contrato a revirarem lixo e restos de embalagens para conseguir sobreviver de alguma forma. O envio de remessas que sustentava famílias na Índia, em Bangladesh, nas Filipinas e no Sri Lanka simplesmente parou. Aquele dinheiro que pagava escolas e hospitais em vilarejos onde o salário de Dubai garantia sobrevivência básica sumiu. Não porque queriam parar, mas porque não havia mais o que enviar. E isso nos leva à pergunta que a máquina de propaganda de Dubai nunca colocou em seus folhetos. Se você retirar os incentivos fiscais, os recordes de passageiros nos aeroportos, os lançamentos imobiliários e os vistos, se remover as torres gigantescas, os superesportivos, os hotéis 7 estrelas e as ilhas artificiais erguidas do oceano, o que realmente resta ali? O que essa cidade realmente produz? O que essa cidade realmente produz ou fabrica que prenderia a atenção global se todo o dinheiro volátil decidisse ir embora? Você e eu sabemos que o capital sempre busca novos mercados na manhã seguinte. Durante a espetacular ascensão de Dubai, ninguém ousou fazer essa pergunta, não por falta de inteligência, mas porque questionamentos existenciais são perigosos quando os números batem recordes. Então, a dúvida crucial foi sendo adiada, ano após ano, torre após torre, anúncio após anúncio, mas a realidade aguardava pacientemente, pelo dia em que adiar seria impossível. E esse momento definitivo chegou sem aviso, em 28 de fevereiro de 2020. E a crise bateu rápido. O que o conflito no Irã revelou sobre Dubai é algo que auditores e analistas de risco já apontavam há anos em relatórios que recebiam sorrisos e nenhuma atitude prática. A cidade se tornou genial em uma habilidade específica, atrair capital, fazê-lo circular e transformar o excedente da riqueza global em arranha-céus de concreto e ilusão visual. Uma estética impecável que faz investidores se sentirem poderosos olhando pela janela do 60º andar. Essas competências são reais, mas circulação não é produção, e espetáculo não é base sustentável. Trata-se de um grande show, que desaba no segundo exato em que o público deixa de acreditar na mágica. No instante em que Dubai mudou na mente dos ultra-ricos de um refúgio seguro para uma zona perigosamente próxima de conflitos armados, a debandada foi imediata. Isso ficou claro nas salas de embarque dos aeroportos, na queda livre da ocupação dos hotéis e nos registros de vendas de imóveis que pararam de subir. Mas a maior prova veio nas medidas desesperadas do próprio governo de Dubai, como o pacote de estímulo ao turismo de 400 milhões de dólares anunciado em maio, a remoção da exigência mínima de 750 mil dirhams para a concessão de vistos de investidores e a pressão diplomática para restabelecer as rotas aéreas suspensas. Essas não são ações de celebração, são manobras de pura sobrevivência. São intervenções duras e não motivos para comemorar. Devemos reconhecer, contudo, que Dubai já se reinventou antes. Transformar uma simples vila de pescadores e uma metrópole global em menos de 50 anos continua sendo uma das maiores façanhas de ambição urbana da história moderna. Eles canalizaram a receita do petróleo para a infraestrutura, esta para o turismo, e o turismo para um polo financeiro capaz de atrair capitais tecnológicos de todo o planeta. A capacidade de adaptação é inegável. A grande questão agora não é se eles têm força de vontade para se reerguer, mas se a recuperação é viável mantendo exatamente o mesmo modelo que gerou tamanha fragilidade. A crise de 2026 não deixa para trás uma cidade em ruínas, mas sim uma cidade exposta. Dubai está sendo forçada a encarar publicamente as falhas estruturais que teve o privilégio de ignorar por 3 décadas. As rachaduras no mármore sempre estiveram ali, mas o conflito tornou impossível contorná-las com lentes fotográficas. Agora, nos corredores silenciosos de hotéis vazios, nas filas abandonadas de estacionamentos e nos acampamentos onde 90% das pessoas que construíram esse sonho esperam sem respostas, a cidade mais cara da Terra se depara com um dilema inédito. Quem é você de verdade, quando a cortina de fumaça da confiança finalmente se dissipa? Eles criaram um horizonte imponente do nada, um centro global erguido sobre a areia estéril do deserto. Porém, o ano de 2026 revelou a dura realidade. Aeroportos vazios, hotéis sem hóspedes, profissionais fugindo e alojamentos que nenhuma câmera oficial ousa registrar. A base sempre foi mais fina do que as imponentes torres sugeriam. A confiança era o grande produto, e quando ela trincou, tudo desmoronou junto.
Agora, queremos a sua opinião sincera nos comentários. Você acha que Dubai pode se reconstruir sobre bases reais ou o próprio modelo de negócios é o grande problema? Se você valoriza este jornalismo independente, deixe sua curtida e se inscreva no canal para acompanhar os próximos fatos.